Na aula passada, no final eu disse, eu estou praticamente passando um contrato com vocês, que daqui a uns 5 anos vocês podem vir me cobrar, né, em relação à história, ao contemporâneo, a que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E, enfim, há uma grande mudança no meu enfoque, é pouco, né? Porque enfoque ainda implica numa distância, no estar fora e olhar, fazer foco, ter foco em relação a quê? A um objeto. E nós não estamos mais nessa condição. Essa é uma das minhas propostas aqui. Não estamos mais nessa condição, nós estamos embolados a essa embolação, a esse movermos-nos junto com a natureza, o mundo junto com a Terra, o que frequentemente é extremamente doloroso, como é hoje, como está sendo hoje. Quem não está se movendo junto com a Terra, quer dizer, aqueles cujo mundo está fechado à Terra, que são os negacionistas, os que dizem que não precisa todo mundo se vacinar, porque o indivíduo é livre em relação ao Estado, como se tratasse da relação clássica de indivíduo e Estado, e não se trata mais, porque a Terra está presente. No nosso mundo que nós criamos, o mundo da cultura, onde tem política, onde tem Estado e indivíduos, onde os indivíduos podem se proteger do Estado, onde o Estado pode resolver as questões dos indivíduos no global, no macro. Tem uma série de relações que nós estabelecemos desde os gregos mais antigos, pela ética, pela política, pela legislação, mas também pela lógica, pela metafísica. Não é que tudo isso tenha sido banido, não, mas hoje a Terra está presente e o mundo, ou seja, a cultura, está embolada com a natureza. Os negacionistas não aceitam essa embolação. A natureza continua lá fora, onde nós a botamos durante milênios, 2 milênios e meio. A natureza continua lá fora, ela não está nos atacando. É uma pequena pandemiazinha, é uma gripezinha, pequeno resfriado. Estamos no finzinho da pandemia, né? A pandemia fica sendo externa. Quando ela é hoje, tenho proposto isso aqui, parte fundamental dos regimes de subjetivação nossos. Quando o planeta, a natureza, a Terra, entraram na posição de sujeito das nossas relações. Nós não nos relacionamos mais apenas no nível da cidade, ou no nível interpessoal, ou de massa, ou de rede, ou o que for, uns com os outros, umas com as outras. Perpassa todas as nossas relações, inclusive as de comunicação, a presença da Terra. A presença da Terra no mundo. A indissociabilidade agora entre natureza e cultura, aquilo que nós nos esmeramos por separar durante séculos e séculos, embolou. E nós precisamos lidar com isso. Não é pequena coisa, é duro, é pesado, é doloroso, nesse momento está se morrendo, e vai continuar morrendo, por algum tempo ainda. Mas, ao mesmo tempo, é emocionante movermos-nos, nós, o mundo globalizado, que deixa meia humanidade fora, o mundo em cuja globalização veio a Terra para dentro do mundo, porque não sobrou espaço fora. Com o mundo globalizado, não tem mais o lá fora da natureza. A natureza entrou na esfera do consumo. E nós a estamos há muito tempo já, mas agora muito especialmente, depredando por conta de que ela está no mundo. De que não há mais um fora natureza e um dentro cultura. Isso, se não for levado em consideração, é mortífero. E ser levado em consideração significa nós encontrarmos
com ela, nele, com ela a Terra, nele o mundo, nós com ele, nós com ela, regimes de subjetivação que nos tirem de ser simplesmente consumidores do mercado mundo, no mercado mundo. Sermos habitantes da Terra. Ser habitante, habitar um lugar entre o que não se é, foi coberto pela muito antiga palavra grega. Os gregos foram inventando palavras para dizer as coisas que entravam na sua ótica, que precisavam ser nomeadas e pensadas. A palavra ethos, de onde vem ética, antes de mais nada, indica a habitação no lugar que nos é próprio. Habitar entre o que nós não somos. O mundo, as coisas materiais, os deuses. Habitar entre o que nós não somos. É um ethos. O ethos contemporâneo, pós-moderno, acho que talvez Heidegger tenha, eu já mencionei aqui, volto, no seu ensaio sobre a técnica, a questão da técnica, apresentado a melhor qualificação pensante desse ethos. Ele diz: o homem, desafiado pela essência da técnica moderna, que ele está tentando definir o que é, não vai fazer. Desafiado pela essência da técnica moderna, já capturado por ela, só tem uma ação em relação à natureza, a de exploração, a de demanda de resultados. E a natureza, um só modo de se mostrar, de se desencobrir para o homem, a do serviço, a da disponibilidade. Há aí um ethos de domínio, como se fosse o ponto terminal de toda essa longa história que eu contei no curso passado, brevemente, porque essa história é muito longa, né? Só pelas suas estações mais relevantes, né? Como se fosse a conclusão posta agora na dimensão da nossa habitação no mundo, de um ethos dominador, de um ethos de poder sobre a natureza, ao qual a natureza só pode responder de um modo. Porque nós a forçamos a só responder de um modo. Porque nós somos forçados a só demandar da natureza uma coisa: recursos, matéria-prima, disponibilidade. Nós somos forçados pela essência da técnica moderna, de novo, é o que ele está investigando nesse ensaio, e não consegue definir, porque, de fato, já se saiu no contemporâneo. Ele morreu em 1974, mas foi um dos mais contemporâneos nossos dos filósofos do século XX. Então, no contemporâneo, já se saiu do plano das definições. O que é uma definição? É que, havendo diante de nós algo que nós não sabemos o que é, nós, o logos, a razão, o capturamos num conceito e depois expressamos esse conceito numa definição. Assim, desde Aristóteles, ou da Vulgata de Aristóteles, quer dizer, do que veio depois dele, mas referido a ele, é que se qualifica o que é uma definição. É a apreensão essencial da coisa. Há uma coisa que possui uma essência. Hoje não é mais assim, mas enfim, era. Que possui uma essência. Apreender essa essência e jogar fora a coisa, agora estamos só no plano da essência, apreender essa essência
nos permite formularmos um conceito da coisa que já não está mais lá e expressarmos linguageiramente esse conceito. A definição tem, portanto, por referência primeiro uma coisa realmente existente, né? Esse papel, em relação ao qual uma série de abstrações vão sendo feitas e o papel vai sendo jogado fora, porque o papel é branco, mas ele podia ser cor-de-rosa. Ele está escrito, mas ele podia estar em branco ou em cor-de-rosa. Ele tem esse tamanho, ele é um A4, mas ele podia ser um ofício. Tudo que algo é, mas pode ser diferente, não pertence à sua essência. De modo que, no final do processo, a coisa real da qual é necessário partir, sem o que não se produz conhecimento, está fora. É um peso, um lastro que foi jogado fora do balão da conceptualização. E fica-se com o conceito que é um universal. Isso não é universal. Isso é o mais singular que pode haver. Esse papel pode ser substituído por qualquer outro, né? Esse aqui é inteiramente singular. No final, ele não está mais lá. Temos o conceito. A experiência que Heidegger fez nesse ensaio, a questão da técnica, em que ele começa a dizer, o ensaio abre com a frase mais ou menos assim: trata-se aqui de pensar a essência da técnica moderna. E aí ele vai pensar o que é essência, desde os gregos, desde Aristóteles, não, perdão, do que é técnica, desde Aristóteles, etc., vem com uma série de exemplos, vai se expandindo naquela forma de parafuso do pensamento dele, ele passa sempre pelo mesmo lugar que não é o mesmo lugar, e vai subindo ou descendo, porque vai na direção do mais fundamental, mas não consegue definir, porque a essência, ainda usa essa palavra, depois vai discutir o que quer dizer essência, da técnica moderna, primeiro, não é nada de técnico, portanto não pode ser definido como se define a técnica. É outra coisa que nos força à exploração, nos força, não é uma escolha nossa, humana, a liberdade está comida aqui, nos força à exploração da natureza e força a natureza a se dispor, a se disponibilizar. Então, no final do ensaio, o que é que ele diz? Um dia nós podemos acordar e o mundo todo, a Terra, estar tecnificada, ter havido uma planetarização da técnica, onde se percam todas as condições de desocultação, de desencobrimento da natureza e a nossa própria condição de encontrarmos a nossa essência, a essência do homem, na liberdade. Isso é, evidentemente, um espanto, um pavor. E aí ele propõe o seguinte, que é bem característico do pensamento alemão, desde o século XIX, da resistência alemã, chamado romantismo alemão ao iluminismo hiperracionalista francês. Heidegger, em parte, vai por aí, ele é maior do que isso. Mas não é maior do que Nietzsche, que praticou isso. Que é transferir para a poesia, transferir para a arte, para a criação. Então ele diz, lá na origem, isso a gente já tinha visto no começo do ensaio, o saber fazer, a técnica, envolvia não só o útil, como depois veio a ser, envolvia também o belo, porque no belo o ser dá-se a luzir, aparece na luz. A beleza, a luz da beleza, é um modo de manifestação de ser, que é feito, que não é dado pela natureza, é feito pelo homem. Como se faz sapatos. Homero escreveu a Ilíada como um sapateiro faz sapatos.
tirando algo que não havia de um lugar que não existia e trazendo-o para a presença, mostrando-o, dando-o a ver, a usar, de modo que lá na origem, a arte e o fazer útil estavam juntas. Ambas eram técne. O poeta era um técnites. O poeta está aqui no sentido do criador, de quem tira algo de nada para tudo. Criador, produtor, ducere é conduzir, como aqueduto, e pro, como em procuração, daqui para lá. Então, produzir, criar, tinham o mesmo sentido e envolviam tanto o sapateiro quanto o poeta. Depois isso se separou e a técnica ficou restrita à produção de utilidade, o que na nossa época, então, chegou ao auge quase desesperado, né, da sua realização suprema. Porque tudo que se espera, tudo que se deseja e tudo que se faz, há já uns 40 anos, se nós contarmos como marco inicial o discurso pós-moderno da década de 80. Mas esse discurso, por sua vez, expressa, sem fazer referência a ele, um acontecimento lá da década de 40, que se expressa, por exemplo, na bomba atômica e na cápsula de gás das câmaras de gás. É que a utilidade passou a reger, não mais a verdade. A utilidade, o alcance de um resultado que quem se põe nesse processo considera útil para si mesmo. Então, essa combinação inimaginável antes do saber. Para a bomba atômica foi preciso juntar o conhecimento da física nuclear sobre a fissão do átomo com o conhecimento técnico da engenharia nuclear, não para conhecer mais e melhor a natureza através da compreensão da sua qualidade atômica, mas para fazer uma coisa que não é do domínio do conhecimento, é do domínio da pura prática eficaz, que é uma bomba com a qual se terminou a guerra no Pacífico. Então, na década de 40, por meados da década de 40, começou a emergir uma ideologia da eficácia, vamos chamar assim, que encostou na experiência longuíssima da verdade como valor supremo. E a verdade, que logo de início não perdeu essa posição, mas a viu muito enfraquecida, então todos os relativismos do século XX vão muito por aí, foi encostando na eficácia e, finalmente, a eficácia tomou o trono. É a época da pós-verdade, em que não se sabe mais o que é a verdade e escolhe-se aquilo que mais condiz com os nossos próprios interesses, ou seja, que é para nós mais eficaz. Época, século XXI, em que nós estamos vivendo. Então, se nós pusermos o início desse processo lá na década de 40, nós estamos há uns 60 anos fazendo a experiência progressivamente mais forte, até um quase domínio, porque não é verdade que a verdade não haja mais. Pode ser verdade que a verdade, como nós a vínhamos praticando há muito tempo, a adequação entre coisa e intelecto, tenha, em parte, perdido sua eficácia, mas que outros modelos de verdade que foram experimentados na história não tenham sido atingidos por essa relativa perda de eficácia, mas a eficácia está hoje pregnante em todos os setores da vida. Então, o que é que Heidegger constata? Que a técnica deixou de ser um
objeto externo ao homem que pode ser definido, como lá no começo, um começo que ele usa, Aristóteles a definiu. Aristóteles pôde definir a técnica, classificá-la, né, dar sua essência, suas consequências em relação à dimensão prática da vida humana, relacioná-la com as dimensões teóricas, metafísicas da vida humana, a busca da felicidade, né? Não dá mais. E o que é que Heidegger fez, então? Chamou o poeta. Depois desse cenário catastrófico, acordamos um dia com a técnica planetarizada, a natureza não tem mais o que fazer a não ser servir, e nós perdemos, inclusive, a liberdade de questionar, sem o que o humano não há. Perdemos a relação com o ser, que é a suprema questão da filosofia. E agora, diz Hölderlin, que é o grande poeta pensante de Heidegger, de onde provém o perigo, daí também vem o que salva. E o que salva? Heidegger diz: só algo que seja consanguíneo da técnica, mas não tenha vivido a sua história, pode olhar dentro dela e nos dizer o que ela é, enfim, fazer o que daí se segue. É a última página do ensaio e não está dito exatamente qual será a consequência disso. Acaba com uma frase totalmente enigmática. Pois questionar é a piedade do pensamento. Não vou me deter sobre essa frase, porque isso daria 1, 2, 3, 4 cursos, né? Mas a arte pode olhar dentro da essência da técnica, porque ela pertence à essência da técnica. Desde o começo. Ela é consanguínea da técnica, mas não percorreu a sua história, porque foi posta de lado. O belo foi posto de lado em benefício do útil, belo, a cereja do bolo, a arte, essa coisa que não tem grande utilidade, aliás, não tem nenhuma, né? De modo que fazer a pergunta para que serve a poesia, sempre foi dito pelos próprios poetas, essa pergunta não faz sentido. A poesia não serve para nada no sentido técnico do termo. Bom, agora ela serve para alguma coisa, para olhar dentro da essência da técnica. No olhar dentro da essência da técnica, ele não levou adiante esse ensaio. Mas nós agora, retomando, podemos pensar no olhar dentro da essência da técnica, nós somos capazes de ver a natureza diferentemente daquela posição submissa de serviço e disponibilidade. Nós estamos vendo a natureza, a Terra, em ação, movendo-se em relação ao mundo que nós construímos para afastá-la, movendo-se dentro do mundo. O vírus se move dentro do mundo, mas o vírus não é cultura, o vírus é natureza. Cultura é a ciência, a qual nós estamos tentando combater o vírus e nos salvar dele, e os negacionistas não, porque continuam pensando a natureza, se é que pensam, a natureza como um lá fora, misterioso, diabólico, de certa forma conspiratório, qualquer coisa assim. O vírus que foi fabricado em laboratório, quer dizer, é uma coisa da cultura, não é da natureza ativa. Essas coisas todas do caráter conspiratório dos negacionismos, dos diversos negacionismos que nós temos visto. Então, levarmos em consideração que a natureza se tornou um sujeito, ela age, ela tem liberdade para agir, ela deixou de estar a serviço, submissa, disponível, como ainda no século passado era possível que Heidegger a pensasse no início da tomada de poder pela técnica eficaz, da ideologia da eficácia.
nós podemos nos mover junto com a natureza. Ou não. Aí morremos. Nós podemos nos mover junto com a natureza. Foi isso que lá, mais no começo da aula, eu chamei que nós estamos enovelados com ela, eu usei outra palavra, mas estamos enovelados com ela, de cambulhada com ela. Movermos-nos junto com a natureza, que nesse momento tem a qualidade de um... Não sei quem aqui pegou onda, eu quando era garoto tentei me arriscar a isso e levava o que lá no sul a gente chama de jacaré e aqui chama de caixote, eu acho. Assim, era embolado, comia areia. Né? Nós estamos mais ou menos nessa posição, embolados com a natureza e comendo areia, porque ela está nos empurrando, ela está nos matando. Isso pode produzir um efeito perverso, que é o ódio à natureza. Como se ela fosse culpada de uma ação intencional que tem como objetivo eliminar a humanidade. É uma compreensão estúpida, burra, mas é uma compreensão corrente. A natureza está se vingando. De tanto mal que nós lhe fizemos, é até bem intencionada, né? Tanto mal que nós lhe fizemos, ela está se vingando. Não está se vingando. A natureza não tem intencionalidade. Isso é o difícil de nós compreender. É que entrou em cena um sujeito sem intencionalidade. É difícil para nós compreendermos isso, porque para nós, o homem diante da natureza, o sujeito diante dos objetos, da natureza, de novo, as ciências naturais, conhecendo toda a matéria do mundo, a natureza, o homem, o sujeito, sempre se definiu pela intencionalidade. Explicitamente, pela intencionalidade. Como é que pode haver um sujeito sem intencionalidade? Eu estou propondo aqui que há sujeito quando há uma ação definida que tem, não intencionalmente, um alvo como se tivesse uma finalidade. Mas a finalidade é intencional. Portanto, não há aí essa finalidade, mas há um alvo. Esse alvo também não é intencional, não é tiro ao alvo que a natureza está fazendo conosco. Mas ela age em relação a nós, a ação dela tem efeito sobre nós. A nossa ação em relação a ela deve ser igualmente efetiva, deve efetuar, produzir efeitos. Essa é uma relação. E quando essa relação é de ação, é da ordem da ação, nós estamos na presença de um sujeito. A Terra, a natureza, a Terra, tornou-se o planeta, tornou-se um sujeito em relação ao mundo da cultura, no qual nós só sabemos ser sujeitos se formos racionais, intencionais, pensantes, lógicos. Não é mais assim, não é mais só assim. Nós temos que aprender um modo de amorosidade difícil nesse momento, porque ela está nos matando. Um modo de amorosidade que leve em consideração a presença desse outro com o qual se definirá daqui para frente o nosso modo de habitar. Habitá-lo. Habitar o planeta. O nosso modo de habitar o planeta, quer dizer, o ethos pós-pandêmico, ou o ethos que corresponde a esse paradigma pandêmico do qual tem falado aqui, essa habitação entre o que nós não somos. Sim, nós não somos, mas precisamos levar em consideração que, por outro lado, somos. Nós levamos 25 séculos nos excluindo da natureza. Agora nós estamos nela. Somos alvo da ação dela, da ação inintencional. Vai levar muito tempo para nós botarmos na nossa cabeça que isso constitui sujeito. Nós levamos muito tempo nos afastando dela e eu volto ao exemplo de Descartes, que talvez seja o mais
rematado nesse esforço imenso de exclusão, que Descartes considerava que o seu corpo não lhe pertencia. O seu corpo dele, Descartes, ele sabia. Quando ele tinha dor, por exemplo, ou fome, ou desejo, era o seu corpo. Era o dele, não de outra pessoa qualquer que estava se manifestando. Mas o corpo dele não pertencia a ele, porque ele, Descartes, sujeito, indivíduo, um CPF, era a pura razão. O penso, logo existo, quer dizer isso. Eu sou pura razão. O meu corpo, portanto, não me pertence, pertence à natureza. E da natureza eu não posso nada saber. Eu, filósofo, as ciências naturais estavam correndo em outra direção e no século XIX tomaram o trono por causa disso, por causa dessa diferença. Mas, como filósofo, eu não posso conhecer nada da natureza verdadeiramente, porque a natureza só se dá pelos sentidos. Os sentidos são naturais, não são pensamento, são naturais. E como naturais, múltiplos, eles nos enganam. Nós não sabemos distinguir o que dos sentidos que nos chegam, a natureza que nos chega pelos sentidos, o que é verdadeiro e o que é falso. Mas nós sabemos que os sentidos já nos enganaram, muitas vezes. Então, não sabemos em que vezes eles nos enganam e em que vezes não nos enganam. Precisamos duvidar deles genericamente, absolutamente. A dúvida metódica, a dúvida hiperbólica, quer dizer, exagerada de Descartes, diz isso. Não podemos confiar no nosso corpo, porque a rigor ele não nos pertence. Ele pertence à natureza. Então, acho que esse é o exemplo mais contundente do quanto nós nos afastamos dela. Hoje não tem mais afastamento. Hoje não tem mais afastamento. Nós estamos aqui dentro, protegidos. Vamos lá fora. Exageramos do lá fora, vamos sem máscara, vamos para aglomeração, o que for. Vamos lá fora. Na volta, podemos estar trazendo o vírus e contaminando nossa família, sei lá, gato. Eu não tenho gato, mas que os gatos parece que não pegam o vírus. Contaminando pessoas que não foram lá fora. Então, essa diferença entre dentro e fora, entre natureza e cultura, entre terra e mundo, está fortemente indiferenciada. Não que ela não exista. Ela existe. O vírus é natural, não é cultural. A reação, como eu disse há pouco, a reação ao vírus é cultural, é ciência, para quem acredita. Essas coisas entram em conexão. É preciso que funcionem. É preciso que as vacinas sejam eficazes. É isso que se testa nas vacinas. A sua eficácia. Isso é do mundo da cultura. Mas depois vai para o mundo da natureza, porque curará ou não curará. É necessário, falei há pouco de amorosidade, comoção. Movermos-nos junto com a natureza, que hoje tem a qualidade do caixote, do arrastão, de comermos areia, quando queremos nos impor ao grande mar e surfar nele e não somos especialistas na coisa, né? Deve-se encaminhar, e a ação é nossa, porque é intencional, deve-se encaminhar para um equilíbrio que não seja o do consumo e da eficácia, da subserviência e da disponibilidade, como Heidegger nos ensinou criticamente. Deve ser, não sei se chegaremos lá, que acordos somos capazes de fazer, mas deve ser um movermos-nos junto com ela, um comovermos-nos. Movermos-nos junto, comovermos-nos. Estarmos nela que está em nós. Não a odiarmos. Lembrando, mais uma vez, que eu já disse aqui várias vezes, digo sempre, a ideia de Francis Bacon. Eu tenho procurado os termos exatos dela, não encontro. Se alguém encontrar, dê um Google aí, porque eu já dei vários e não encontrei. Mas a ideia é essa: a natureza é uma mulher que guarda um segredo.
Portanto, é nossa inimiga, ela guarda um segredo que é nosso, que nós temos o direito de arrancar dela, mesmo que para isso seja necessário cometer violência. Então, essa relação de ódio com a natureza, de alta desconfiança, como em Descartes, tem que acabar. E não é tem que acabar porque nós chegamos a um limite da racionalidade em relação à natureza e precisamos agora tratá-la diferentemente, como poderia ser uma leitura rasa do ensaio do Heidegger, a questão da técnica, mas porque nós estamos começando a encarar, não sabemos ainda como nos comportar em relação a ele, a emergência de um novo paradigma que dessa vez não é mental, não é mais um conjunto de valores e regras que determinam o que pode ser dito e pensado numa determinada época. Isso é que vinha sendo um paradigma até agora. Nisso é que eu estava agarrado nos 9 volumes dos Assassinos do Sol e que eu parei. Não falta escrever um livro, é logo Nietzsche, não vou deixar de escrever, mas com um grande entusiasmo, aliás. Não é esse tipo de paradigma, é um paradigma de realidade que nos afeta diretamente nas nossas vidas comuns, não no que nós podemos pensar e dizer na época que é a nossa. O que nós podemos pensar e dizer significa as narrativas, porque a verdade se foi, estamos na época da pós-verdade, tudo isso vai ser revisto agora. Tudo isso pode ser revisto agora, se nós quisermos. Se for importante para nós. Para mim é. Mas pode não ser para muita gente. Né? Para uma mentalidade pós-moderna, pode não ser importante. Mas tudo isso vai poder ser revisto agora, porque o paradigma da nossa época, ao acaso da pandemia, ao acaso de 9 meses. Por isso é que nós não sabemos lidar com isso ainda. É muito recente, muito mocinho. Né? Esse paradigma de vida que afeta as nossas existências, nossos modos de subjetivação, nossa relação com o que nós não somos, a relação do mundo com a terra, da cultura com a natureza, tudo que tem nos caracterizado como a cultura ocidental. O resto do mundo não posso me comprometer a falar sobre ele. Né? Se chamava o Oriente, a África, não sei dizer. Mas o mundo ocidental, de matriz europeia, transplantada aqui para as Américas e outros lugares, Oceania, Austrália, né? Está abalado. Tem a obrigação de estar abalado. Tem esse compromisso conosco, com a humanidade que está morrendo, de ficar abalado pela proximidade da natureza e não querer mais, até porque não pode mais, não tem mais esse poder, afastá-la de novo. Porque agora ela entrou. Não é só que ela está muito perto. E nós podemos dar 3 passos atrás. Ou empurrá-la violentamente para 10 passos adiante. Ela entrou. E é aqui que nós precisamos conversar com ela. Diz, Leonardo. Pensando sobre o que você falou do ensaio do Heidegger em relação ao domínio da técnica, né, sobre a natureza, eu penso que foi um texto escrito numa experiência de um paradigma atômico, né? E hoje nós estamos num paradigma pandêmico. Dentro disso que você está falando da natureza, né, não como uma vingança, né, mas seria uma resposta da natureza a Heidegger, daquilo que ele falava sobre o domínio do homem sobre a natureza, e agora é uma resposta daquilo que é o incontrolável, o imponderável? Será que a gente pode ver uma leitura nesse sentido que você está raciocinando, pensando? Eu só não diria que é uma resposta por 2 motivos. A natureza não responde, ela age. Ela não tem intencionalidade. Por isso é que ela não está se vingando. 2, porque se Heidegger estava do lado de alguém nesse ensaio, estava do lado da natureza. Como seu trabalho, desde 1927, da publicação de Ser e Tempo,
vinha sendo, nunca deixou de ser. Ele fez uma virada aí que os heideggerianos de carteirinha dizem que não, mas fez. Mas vinha sendo consistentemente o de encontrar o sentido de ser para nós humanos. Não o que é ser como um objeto. Porque isso Platão disse. São as ideias. Aristóteles disse, é a substância. Os estoicos, epicuristas disseram, é a natureza. Os cristãos disseram, é Deus. Os modernos disseram, é sujeito. Os segundos modernos, século XIX, disseram, é a história. Abundantemente, nós respondemos, o que é ser? A essa pergunta. O que é ser? Heidegger diz, essa pergunta não pode ser feita. Ser não é nada que seja alguma coisa, não é nenhum ente. Então, qual é o sentido da questão de ser? De pôr ser em questão? É estar atento aos desencobrimentos de tudo que é. A desocultação de todo oculto, de tudo que é e se oculta. A compreensão pré-socrática da verdade, como aletheia, desocultação, descobrimento, que está na palavra descoberta ainda, né? Descobrimento, desvelamento, mas que é a própria natureza que faz, physis, a própria natureza se oculta e se mostra. E nós com ela, porque nós somos dela e não de outro lugar, nós não estamos fora. Então, depois passamos a estar logo no século seguinte, no V, com os sofistas, que chutaram a natureza porque é puro caos, etc. E depois a filosofia trabalhou em encontrar um determinado equilíbrio entre o logos, a razão, e a physis, a natureza, que veio encontrar talvez a sua forma mais rigorosa e sisuda na filosofia moderna, mas sobretudo na ciência moderna. Conhecimento da natureza segundo suas leis, portanto, universal, válido para qualquer tempo, qualquer lugar. Por isso que a gente dizia as ciências exatas, né? Matemática e tal. Não está mais na moda, está lá em ciências exatas. A gente sabe que tudo isso é histórico. Mas, bom, se Heidegger tinha lado, não era o lado do logos, que submete a natureza, era o lado da physis, que, na essência da técnica moderna, ficava privada de se desencobrir, de mostrar-se no seu ser próprio, portanto, na sua verdade, de outra maneira qualquer que não fosse a da submissão, a do estar disponível. O que espantava Heidegger, o doloroso para Heidegger, é que a natureza só tivesse agora, no vigor da essência da técnica moderna, um modo de se desencobrir, o da submissão, o da disponibilidade, como recurso, matéria-prima, reserva, etc. O que ameaçava também o homem de perder aquilo que o caracteriza, fazer questão. Porque só há um modo de desencobrimento da natureza, não é mais necessário questioná-la, não é mais possível questioná-la, porque ela só tem uma resposta, mas a culpa é nossa. E aí nós perdemos também nossa liberdade. Esse é o grande espanto desse ensaio. Então, a natureza não está respondendo. De certa forma, se a gente pudesse perguntar a ela, se ela fosse um ser intencional, ela estaria dizendo, Heidegger tinha razão. Me empurraram até o corner desse ringue de boxe, né? E eu estava a ponto de nocaute. Como foi que eu saí? Batendo e trazendo de volta ao centro. Agora, aqui no centro, nós vamos ter que negociar. No momento, nós estamos num clinch, estamos embolados, não sabemos como a luta vai prosseguir, mas eu, a natureza, tenho condição de nocaute agora, porque eu tenho o vírus. Mas vocês têm a ciência. Vamos ver em que momento nós vamos poder equilibrar isso, porque o vírus não acaba, né? Esse vai se transformar e outros virão, porque agora a natureza está dentro. Isso é que a gente tem que
interiorizar nas nossas práticas, nos nossos pensares, fazeres, seres, modos de ser, radicalmente. A natureza entrou, e não entrou para sair. É uma nova época. Então, palavras como, por exemplo, meio ambiente, o antropoceno, já dizem isso, né? Só não sabiam que ia ser tão violento, tão radical. É uma nova época geológica, cultural, histórica, em que nós temos que nos medir com a natureza aqui dentro. A metáfora do ringue de boxe talvez tenha um certo sentido, né? Novos modos de subjetividade, novos modos de relação com o que nós não somos, que não passam mais pela objetividade descritiva da ciência e pela submissão eficaz, efetiva, da técnica. Ciência e técnica estão abaladas agora. Por isso eu falei no despertar de um neo-iluminismo de serviço no curso passado. Trazer o iluminismo do século XIX, do século XVIII, de volta para que ele preste serviço, não para que, com a arrogância da razão, ele arrazoe o mundo, porque a natureza não se deixa mais arrazoar, ela está em ação, como um vulcão. Não dá agora para botar rolha. Não há rolha que aguente, né? Então, trazer de volta uma espécie de neo-iluminismo de serviço, de resultados, bem adequado ao momento que nós estamos vivendo, de eficácia. Um neo-iluminismo de eficácia, né? Para sermos capazes de lidar com a natureza na sua convulsão, na sua multiplicidade, finalmente sem o nosso controle, de modo a reequilibrarmos esse jogo, reequilibrarmos esse jogo. Nós vínhamos fazendo isso desde o século XIX, sob a forma da história. Porque a história, relativizando tudo ao tempo, e o tempo admitindo, até de certa forma, para o século XIX, pedindo, exigindo, medida, régua e compasso, relógio, calendário, nós podíamos controlar as multiplicidades, as diversidades, o caos, pelo tempo medido, que era o de que nós dispunhamos no século XIX. Como, junto com a expulsão da natureza, foi também expulso o tempo, porque a expulsão da natureza representou a entronização de ser, ou do ser, que foi substantivado no século V, IV, né? Deixou de ser o movimento das marés, nós embolados com ela, para ser sujeito e objeto. Não eram os termos que se usavam então, mas, né, basicamente era isso. Nós e ela. E nós somos melhores, porque nós somos o Logos. Então, essa intronização do ser, que liquidou a presença caótica da natureza, um dos modos dessa eliminação do caos foi a eliminação do tempo que passa, ou seja, da fabricação de passado. Um tempo, portanto, eterno. Um tempo que só tem uma dimensão, a eternidade. Porque o tempo não pode passar. Se passar, deixa de ser. O tempo, eternidade, como tempo próprio de ser, ser sendo uno, eterno, imóvel, imutável, como Platão leu que Parmênides teria dito, né? Ser não pode passar, porque se passar não é mais, e ser não pode não ser. Não pode também estar chegando aí, ainda não entrou, mas está chegando aí. Futuro. Não pode haver nem passado nem futuro para aquilo que se define por um tempo único, a eternidade. Então, o tempo saiu fora, o tempo que flui. Heráclito foi vencido aí. Nada flui mais, né? Tudo é estático, permanente, uno, eterno, imóvel.
imutável. Nada se transforma. Ser é um. Mas o tempo passa. Isso é perceptível. Os mesmos filósofos que erigiram a eternidade como o tempo próprio de ser, a eternidade como o tempo que não passa, portanto, a rigor, falar em tempo aí seria quase uma impropriedade, tinham que reconhecer que o tempo passava, ou seja, que as coisas que estavam aqui deixavam de estar, iam embora, as pessoas morrem, por exemplo. Mas reduziram o tempo que passa, quer dizer, a fabricação de passado, ao mais baixo instinto humano, como Aristóteles botou. O sentido que percebe a passagem do tempo é o mais baixo sentido humano. No século XIX, quando o tempo voltou, a história entrou em cena para fazer diferença. Isso é todo um processo, eu falei disso aqui no curso passado, é todo um longo processo, do qual hoje nós podemos contar a história, porque hoje houve o século XIX, que pôs a história em cena como o que faz diferença e resgatou, então, todo o passado, toda a filosofia, desde os pré-socráticos, que tinham sido chutados por Aristóteles no século IV, para fora da filosofia, entraram de novo, porque a filosofia passou a ter uma história, a ser uma história. Aí nós dispunhamos, no século XIX, de um tempo só, que não era grego, era o tempo judaico. Vamos nos lembrar aqui, na hipótese que eu tenho trazido sempre para cá, a nossa cultura não começa no século VI a.C., ou no IV, pode-se discutir, os historiadores da filosofia discutem, hoje cada vez menos, no século VI a.C., com os pré-socráticos, e correu gregamente até hoje. Se fosse assim, até os pós-modernos podiam ter razão. A nossa cultura começou no século I, quando essa fonte grega da racionalidade, do ser, da filosofia, se encontrou com a fonte judaica da fé, de Deus, da religião, que não tinham por que se encontrar, mas se encontraram, é um fato. E se encontraram caoticamente, pororocalmente, né? Foi uma explosão, a gente ainda pode ouvir até hoje os ecos dessa explosão. A crise que nós estamos vivendo agora é uma crise dos ecos dessa explosão. A razão sendo comida pela eficácia tecnológica e a religião entrando na esfera pública para dominar, para tomar o poder, tem estratégia política, né, de religiões, dos fundamentalismos. Né? Isso é um efeito, é uma escuta dramática para nós hoje da pororoca lá do encontro de razão e fé. Entrou a dimensão da cultura judaica no DNA da nossa cultura, mas foi afastado. Cristianizou-se, o cristianismo como experiência de mundo, como religião, evidentemente, mas como experiência de mundo, que eu estou tratando aqui, né? Tornou-se grego. Santo Tomás, por exemplo, inteiramente aristotélico. E a experiência de tempo dos judeus, que é radical, porque Deus criou o mundo no tempo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tempo que não havia. Portanto, criou o tempo com o mundo também. Uma experiência que não é grega, em nada. Não tem história dos gregos, porque ser não pode passar. Mas essa experiência nós herdamos. Ficou um tempo fermentando. Até o século V, Santo Agostinho ainda pensou uma história da relação com Deus, mas dos povos que conheceram Deus, os povos que não conheceram Deus, mas poderiam ter, os gregos. O povo que conheceu Deus, primeiro testemunho de Deus, a gente chama de Antigo Testamento, os judeus, e o momento terminal do povo que conheceu Deus, que veio para culminar a história. Então, no seu livro, extraordinário livro, A Cidade de Deus, Santo Agostinho conta toda a história da passagem da Jerusalém terrestre à Jerusalém celeste, momento em que a história acaba, porque tudo é reabsorvido por Deus. É uma história, século V, depois não mais. Quando no século XIX nós precisamos de uma marca de tempo,
encontramos essa, a única que nós tínhamos. É um segmento de reta entre alfa e ômega, como se diz, né? Começo e fim. Tem começo, porque não havia. Tem fim, porque não haverá mais. O tempo, a história acaba. Começa e acaba. Origem e fim. O século XIX disse isso, fez isso, praticou isso como pensamento. E esse segmento de reta, sobre ele se pôs a grade grega aristotélica da causalidade, antecedente e consequente. É um modo de compreensão do tempo que Aristóteles usou, mas para liquidar o tempo. Ele disse: o tempo é o número, algarismos é a palavra, o tempo é o número do movimento entre o antes e o depois, ou seja, entre causa e efeito. Tempo é o que se passa entre causa e efeito, e ali acabou. Uma relação de causa e efeito é necessária, um efeito é sempre efeito da sua causa, e necessariamente é efeito da sua causa. O tempo, que é o pequeno intervalo entre causa e efeito, não produziu nada. Mas essa grade causal foi posta sobre o segmento de reta de começo a fim dos judeus, e, de novo, concentrou a cultura grega com a cultura judaica, agora numa dimensão totalmente nova, a dimensão da história. Com essa dimensão irradiante, a grande revolução do século XIX, um dos grandes, dos 2 ou 3 grandes paradigmas da nossa história toda, e voltando lá atrás aos gregos, foi esse do século XIX, a entrada em cena da história. Foi quando Heráclito triunfou. Esse que foi, sofreu lá uma prisão preventiva dessas eternas, né? Porque Parmênides venceu, essa foi a escolha de Platão, e Platão disse que Heráclito era o mestre dos sofistas. No século XIX voltou. Tudo flui. Agora, de novo, tudo flui. E esse fluxo é temporal. É do passado para o futuro. É da origem, nunca se procurou tanta origem, nem podia antes. Né? Da origem ao fim. Porque o fim existe e é glorioso. É a realização final de toda a história. Hegel, sobretudo, trabalhou nesse sentido. Hegel e Marx. O comunismo é o modo de produção em que, não havendo mais classes, e a luta de classe é o motor da história, não há mais história. Passou-se do reino da necessidade para o reino da liberdade, como ele diz, ele e Engels no Manifesto Comunista. A história acabou, mas acabou em glória. Hegel faz a mesma coisa da maneira idealista lá dele, etc. Então, com a história no século XIX, nós dominamos a natureza. Nós dominamos tudo. Tudo fica agora relativizado num sentido forte, não do relativismo frouxo. Tudo é, então tudo não é. Então. Ao tempo. Origem e fim. Uma história que se conta da origem ao fim. Uma história necessária, portanto, não caótica, não casual, mas causal. Dominamos a própria história, o tempo, agimos sobre ele. Dominamos a razão. Nós podemos contar, como o Hegel contou, a uma fenomenologia, quer dizer, uma descrição do espírito, da razão, como autoconsciência. Foi feito. Onde foi que Hegel, para usar uma expressão antiga, deu com os burros na água? Onde foi que ele tropeçou? Foi quando ele teve que lidar com a natureza. A dialética da natureza, o pensamento de Hegel como o pensamento de Marx, era dialético. Né? Tudo se move por contradição. A contradição é positiva. Só foi aí. Antes, a contradição sempre foi concebida, desde Aristóteles, como um princípio negativo, porque de nada se pode dizer uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo. Nada é e não é ao mesmo tempo. Na contradição, tudo seria e não seria ao mesmo tempo, o que é impossível. Não no século XIX, não para Hegel, não para Marx. A contradição é a fonte do movimento. Se não houver contraposição, posição, contraposição e composição, tese, antítese, síntese, como eles chamaram, não há movimento, não há história. Então,
a dialética da natureza, nela, eu posso dizer, eu ia dizer, pode-se dizer, mas não sei se o pessoal por aí seguiria nesse caminho, mas eu posso dizer, disse no livro sobre Hegel, que Hegel perdeu. A dialética não deu certo. Por quê? Porque, por causa da longuíssima tradição de pôr a natureza para fora, Hegel teve que definir a natureza como pura exterioridade. E pura exterioridade significa o que não se volta sobre si mesmo, o que não se interioriza. Aí estaria uma contradição do exterior com o interior na natureza. E essa contradição faria, então, a natureza se mover. Como pura exterioridade, a natureza não tem movimento dialético. Escapa da dialética. Dá para perceber, lendo a dialética da natureza, que Hegel precisava escrever, evidentemente, um livro sobre a natureza, mas escreveu com a maior dificuldade, com a maior má vontade. Ele precisou de uns malabarismos para, depois de falar da natureza inorgânica, passar para a orgânica, a viva, e aí entrou o homem como um animal, e o homem é capaz de consciência, a consciência é capaz de contradição, pronto. Agora se pode sair da dialética da natureza. E quando é que se sai dela? Quando não é mais da natureza que se trata. Então, no século XIX, nós dominamos a natureza pela história, mas ela se furtou. Ela não se deixou historicizar como a razão, a filosofia, a ciência, as artes, a religião. Tudo foi historicizado pelo século XIX. A radical historicização de todo o existente, como eu gosto de dizer, porque a rigor não escaparia nada, a radical historização de todo o existente teve, no entanto, uma exceção esquiva, não absoluta, que foi a natureza, precisamente. Hegel, e menos ainda Marx ou Engels, que não lidaram diretamente com isso, foram pelo materialismo histórico e tal. Hegel não conseguiu fazer a natureza se conter nos princípios da dialética. E sem dialética não há movimento, sem movimento não há história, sem história não há, vamos usar a palavra antiga, ser, que ele chamou absoluto, conceito absoluto, espírito absoluto, chamou Deus. Então, no século XIX, anunciou-se, para quem tivesse, mas era impossível, uma visão histórica prospectiva e depois regressiva, prospectiva para o final do século XX e depois regressiva sobre o século XIX, obviamente impossível, projetou-se a possibilidade que hoje nós percebemos, mas que antes não era perceptível, de que a natureza, a nossa revelia, e a revelia dela, porque ela não é intencional, estava se negando a ser expulsa. Na dialética da natureza de Hegel, talvez pela primeira vez em texto, e texto sério, texto de um filósofo da grandeza de quem pôde dizer Aristóteles foi o homem mais inteligente que pisou a superfície desse planeta. Quer dizer, quem pode dizer isso tem essa altura, né? Então não é um qualquer, é Hegel. A natureza furtou-se a Hegel. Hegel não foi capaz de dominá-la com a dialética. Fez um truque, uma prestidigitação. Botou o homem ali como um animal natural, que ele naturalmente é, que, no entanto, não deve à natureza tudo que ele tem, porque não lhe deve a consciência dialética. A consciência, por sorte, também é dialética, não é só o mundo que é. E por aí saiu. Mas a natureza não.
A natureza resistiu, não intencionalmente, ao domínio que a história no século XIX exerceu sobre tudo, menos ela. Então, ali, século XIX, dialética da natureza, Hegel, estou usando como exemplo mais alto. Né? Não estou dizendo que foi o único momento em que isso aconteceu no século XIX. Eu gostaria de um dia ainda ter tempo de, fazendo de novo história, voltar sobre o século XIX e ver algumas das outras manifestações disso. Vou encontrar em Nietzsche, por exemplo. Mas, enfim, não é. Isso levaria essa aula pelos próximos 15 anos. Eu conto sempre as coisas em 5 e 10 anos, então não vou fazer. Mas, olhando daqui, por isso que eu disse, era necessário ter uma capacidade preditiva e depois uma capacidade regressiva. Olhando daqui, nós podemos tomar a resistência da natureza, que se furtou a ser dominada pela dialética hegeliana, pelo que houve de mais contundente no pensamento histórico do século XIX, um indício de que estava começando aí um processo que nós não vimos, em que a natureza não cabia mais, começou a não caber mais na camisa de força que nós lhe impusemos, antes como caos, depois como objeto. Antes como um caos que precisava ser dominado. E dominado aqui significa fazendo-lhe violência. Depois, modernamente, como objeto, que também é para ser dominado. Lembram-se de Bacon? A mulher que guarda um segredo, que nós temos o direito de lhe arrancar, mas cujo domínio é objetivo. Quer dizer, se submete a leis invariantes. A lei da gravidade não pertence à maçã que caiu na cabeça de Newton e que o fez ter essa eureka da lei da gravidade. A lei da gravidade pertence aos universais que regem toda a natureza, dos quais a queda da maçã é apenas um exemplo. A rigor, desprezível, podia ser qualquer outra coisa. Sorte de Newton não foi uma jaca, mas podia ter sido. Então, esses dois modos de controle da natureza, pela violência da exclusão do caos. O caos está voltando hoje. Existem ciências do caos. Está voltando e está sendo bem recebido. Com reservas. Porque depois que o caos se dá, a gente pode voltar atrás e encontrar a dinâmica de causalidade do caos. Se chama mesmo caos determinístico, que é um oxímoro, né? Uma contradição nos termos. Deveria ser, mas é o que as ciências do caos fazem. Depois do tsunami imprevisto, puro caos, voltar atrás e ver quais foram as condições de produção dessa tsunami. E aí domina-se o caos, o casual, pela causalidade, pela ciência. Bom, mas abriga-se o caos, pelo menos, a desordem. Já se sabe que no universo há mais desordem do que ordem, mais desequilíbrio do que equilíbrio, que o equilíbrio pode se dar longe da ordem. Entropia, informação, nós próprios, na área de comunicação, lidamos com isso. Segundo a lei da termodinâmica, tudo vai na direção entrópica de uma morte térmica, de uma igualação, de uma ausência de diferença tão completa que, não havendo mais diferença, não há mais vida. No entanto, há enclaves locais de informação crescente, como, por exemplo, a vida e a sociedade. Temos lidado com isso, com o caos. Bem, objetificamos, por outro lado. Não temos mais tanto medo do caos.
mas transformamos a natureza em objeto. E não vamos à natureza como objeto. Simulamos a natureza objetivamente no laboratório. São fragmentos de natureza que vêm, como vírus, por exemplo. Os vírus, não estou falando desse, não, que são trazidos para o laboratório e ali estudados em regime de completo controle. É a natureza que está sendo estudada ali, objetivamente, mas ela não está presente. Ela está simulada. Como a grande simulação, certamente já falei disso aqui, vejam Particles Fever, mega documentário que mostra o experimento feito no Centro de Pesquisas Nucleares, CERN, na Europa, por um acelerador de hadrons, que provou a existência do bóson mais elementar, fragmento, nem dá para dizer fragmento, da matéria, que não é material ele próprio, sem o qual o universo não teria existido. Foi postulado por um físico teórico na década de 60 do século passado, Higgs, que estava presente lá no experimento, onde se determinou matemática e estatisticamente que o bóson passou ali e que, portanto, existe. E isso dá consequências extraordinárias para todo o conhecimento. E se o bóson não passasse, as leis naturais não estariam todas contidas no nosso universo. Haveria vários universos possíveis. E várias carreiras científicas teriam ido para o vinagre nessa época, nesse momento. Mas o bóson passou. Mas o bóson não existe. Ele existiu nos primeiros milissegundos da constituição do universo. O que passou foi uma simulação. Tudo ali era uma simulação, mas essa simulação foi produtiva. Ela era calculada. Cálculo passou a ser a maneira de especular sobre a realidade. É o máximo de objetivação possível. O cálculo pode ser refeito em qualquer lugar do planeta. Se os bons protocolos forem seguidos, vai dar sempre o mesmo resultado. Foi feito cálculo ali no computador, porque não há humano capaz de fazer o cálculo àquela velocidade de circulação e choque de partículas, de hadrons, que, se bem chocadas, segundo uma regra estatística lá, que definiu uma linha acima da qual, abaixo da qual o bóson teria passado, definiu que passou. Aliás, deu no meio. Tendo dado no meio, definiu-se que passou. Uma festa. É lindo esse documentário. Precisa ser visto. Eu vejo sempre, choro sempre, já vi muitas vezes. E o Higgs estava lá, chorou, evidentemente, o velhinho. Né? O que isso significou? Que a ciência atual, totalmente determinada pela técnica, já agora, não é mais como lá, Projeto Manhattan, física atômica, engenharia atômica. Foi necessário agora fazer um laboratório. O mega colisor de hadrons, lá no CERN, imenso, passa por baixo da França e da Suíça, para poder comprovar uma tese científica puramente abstrata. Né? Então, essa combinação que vai pelo computador, que vai pelo cálculo mais refinado, de que nós não damos conta, né? É a maneira, tem sido, vinha sendo, não sei agora, a maneira de lidar com a natureza quando a gente já aceita o caos. Mas tem que controlar. Ele não é mais o mal, não é mais o lugar do erro. Tem coisas que se mostram ali. Complexidade, por exemplo. O mundo não é simples, a natureza não é simples. Ela pode ser decomposta em simplicidade para poder ser conhecida. O simples é fácil de conhecer. Mas depois precisa ser recomposta na sua complexidade, o que, em geral, a ciência não faz. E fica, muitas vezes, então, simplista. Não pode mais. Não está podendo mais. O vírus nos come, se nós formos simplistas com ele. Então, houve esse momento, século XIX,
em que a tentativa de controlar tudo pela história, pôr tudo no relativo da história, deu certíssimo. É um grande século. O XIX não é por ter só Nietzsche no final dele, não. É um grande século. Mas a natureza se furtou. Não foi um fenômeno bárbaro. Não sei mesmo se Hegel se deu conta dele ou apenas ficou aliviado de poder sair daquele livro que ele tinha que escrever. Lá, a natureza está aí, ele tinha que escrever. Mas graças a Deus saiu e agora podia então para a consciência, para a produção do espírito, da autoconsciência, enfim, todo o grande pensamento hegeliano. A natureza ali se furtou. E no século XX é possível que o fato de nós não termos herdado o que havia de mais substancial no pensamento de Hegel e de Nietzsche, que são os dois faróis do século XIX, a grande herança que o século XX teria, se fosse um bom herdeiro, foi herdeiro. Ainda é um século da história, mas é um mau herdeiro, porque não herdou o principal, deixou como herança jacente, a herança que ninguém foi lá pegar, aqui no Rio vai para a UERJ. Deixou para a UERJ a grande intuição operatória de Hegel, que é a do absoluto, foi a do absoluto, isso quer dizer que tudo se dirige para um momento em que não há mais possibilidade de avançar. Absoluto é aquilo que não pode mais ser solvido, é aquilo que não se decompõe mais. É o completo. Completo é o perfeito. Completo é o feito até o fim, o perfeito. Né? Essa ideia o século XX não recebeu. O século XX é o dos relativismos. E a outra ideia, colada nessa do absoluto, que é a da síntese. O absoluto é a síntese final, suprema, que tem a ver diretamente com a dialética. Síntese é a ideia dialética por excelência, porque é onde a contradição, as contradições se compõem. É posição, contraposição, composição, que é as antíteses e síntese. Né? Também não recebemos no século XX. O século XX foi intensamente analítico, então relativístico e analítico. E a grande ideia de Nietzsche, pensando em termos de paradigma, pensando em termos de conteúdos do pensamento expressos nos textos, a grande ideia é o eterno retorno do mesmo, é a vontade de potência. Né? Provavelmente são essas duas. Do ponto de vista paradigmático, para entender o século XX, me parece que a grande ideia de Nietzsche foi a morte de Deus. Que não é uma ideia teológica, claro. Porque se Deus existe, ele não morre. E se não existe, também não morre. A ideia da morte de Deus foi uma puxada de tapete que Nietzsche fez da ideia de fundamento, de que o pensamento, a existência, precisem de um fundo, de um chão. Se não houver nesse chão, esse chão é puro caos. Nada pensável, nada dizível. Não há como ser fora do chão. Nietzsche tirou o chão. Porque esse chão, desde a Idade Média, era Deus. Deus, o ser, se combinaram ali, se indiferenciaram na Idade Média. E o que Nietzsche disse, né, foi: essas são ideias de fumaça, não deviam nem existir. Mas existindo, nunca podiam estar na posição que lhes foi dada, a posição de fundamento, de base de tudo. Não há tal coisa. A nossa existência não é devedora de nada. Não é devedora de Deus. Porque tudo se dá no todo. Não há nada fora do todo a que o todo do qual nós fazemos parte possa ser devedor. Não há Deus nesse sentido de fundamento.
ele arremata essa parte, está no Crepúsculo dos Ídolos, no capítulo, fragmento, As Quatro Grandes Causas. Ele arremata ali dizendo: só se recupera a inocência do devir se nos libertarmos de Deus, que tem sido a máxima objeção à existência. Então, o que ele estava dizendo ali, o homem criou Deus, ele também o matou, foi o momento supremo da história da humanidade, é a ideia da causa primeira, da causa fundamental, a ideia de fundamento. O século XX não herdou essa ideia. A noção de uma cultura sem fundamento, de sociedades sem fundamento, de um mundo sem fundamento, sem uma razão, sem um logos último que lhe dê sentido, é uma ideia muito difícil mesmo. Mas pode ser que essa seja a que nós estamos sendo convocados a pensar, mas antes de viver, agora. Então, o século XX não herdou do que deveriam ser os seus grandes padrões de desenvolvimento, Hegel e Nietzsche, as ideias principais, o absoluto, a síntese e a morte de Deus. Então, no século XX, o domínio que o século XIX exerceu abundantemente do mundo, da natureza, de todas as coisas, pela história, apesar de o século XX ter praticado o pensamento histórico. Foi a época das revoluções, a transformação da história, portanto, na direção de um futuro diferente, a ideia de que o futuro resolve o presente, supera, o faz melhor, né? Essas ideias utópicas. Hoje só temos distopias, mas o século XX percorreu várias utopias, portanto, lidou com o tempo, inclusive, como um absoluto, um terminal, um tempo que, no final, acaba o presente, liquida, porque supera e resolve. Apesar disso, o relativismo e a natureza analítica, descrição de descrição de descrição de descrição, interpretação de interpretação de interpretação de interpretação, que o século XX praticou, deixaram a natureza livre. Fora as ciências naturais, que rapidamente, tão logo apareceu o paradigma tecnológico, esse sobre o qual Heidegger pensou e que está lá no início dessa aula, né? Então, logo apareceu o paradigma da eficácia. Jogou a verdade para cima, a verdade foi apanhada pelos fundamentalistas, está na mão deles hoje. Jogou a verdade para cima e aderiu à eficácia, fez-se tecnociência, tecnologia. E a natureza veio a ser aquilo que se usa para produzir um efeito, não mais o que há para ser conhecido. Claro que a ciência continuou conhecendo a natureza. Mas estou falando do ponto de vista paradigmático, o encanto do século XX foi a aquisição da capacidade final de domínio sobre tudo o que é, porque o domínio foi posto agora numa dimensão que não precisa de prova, que é a dimensão da eficácia. A prova da eficácia é funcionar, é ser eficaz. Perguntar a um sistema que se exaure na eficácia qual é a sua natureza, que é a pergunta filosófica, né? O que é isso? É totalmente disfuncional. O sistema provavelmente gargalharia da inocência de alguém que ainda viesse com essa antiquíssima e já superada pergunta: quem é você? Como assim, quem sou eu? Eu sou o que funciona. Eu dou certo. Eu resolvo. A ciência entrou por aí. De certa forma,
o experimento do bóson de Higgs foi por aí, né? O bóson não apareceu, mas passou por ali, foi medido. Então, quando a ciência se tornou eficácia, tecnociência, quando a aplicação se tornou cada vez mais um requisito que está lá quando a gente faz um pedido de apoio ao CNPq, ele quer saber em quanto tempo vai ser operacional aquele objeto de pesquisa nosso. Na filosofia, como é que a gente responde? Vai perdendo bolsa. Então, esse requisito da eficácia serviu, ainda serve, para fazer com a natureza enormes coisas, do ponto de vista tecnocientífico. Mas deixou a natureza frouxa. Parou de haver, não sei se eu posso dizer isso dessa maneira com quase certeza, né? Parou de haver o grande esforço de expulsar a natureza, porque ela está aí apenas para servir, porque Heidegger determinou com tristeza. Ela está aí apenas para servir. Então, deixa para lá. O que ela está te fazendo de mal? Não? Deixa para lá. Ela está aí para servir. Quando a gente precisar de matéria-prima, quando a gente precisar de recursos naturais, quando a gente precisar de elementos para trazer para o laboratório, purificar da sua qualidade natural suja, purificar e simular a natureza e depois voltar a ela para transformá-la, nós fazemos, ela está ali. Então, ela se furtou a Hegel, que não é pouco dizer, ela se furtou a Hegel no século XIX, e ela foi meio que abandonada no século XX, que não pensando em termos de absoluto e síntese, e em termos de não haver fundamento, foi para a eficácia, para o que funciona, para o que dá certo. A questão filosófica foi se desmilinguindo ao longo do século XX, até chegar no final do XX, décadas de 80 e 90, e o pensamento pós-moderno dizer que tudo isso acabou, e chegar agora, em 2016, com o dicionário de Oxford definindo a nossa época como a da pós-verdade. Na pós-verdade não há filosofia. Onde não há filosofia, a questão de ser não se põe mais. E a natureza como o outro de nós, o outro da cultura, não está mais posta em questão. Essa foi a hora em que ela bateu. Ela vinha há quase 2 séculos se furtando. Eu estou falando assim, parece de novo que eu estou atribuindo uma intencionalidade a ela. Não estou, mas nós falamos a partir da experiência que temos, a nossa experiência de sujeito. Então, quando eu digo ela se furtou a Hegel, ela entrou depois de ter sido abandonada, não posta para fora, mas deixa ela ali. A gente vai usar. Nesse momento, ela pôde bater na gente. Bater na gente, quer dizer, encontrar, é um affectus. Houve um toque. Esse toque foi evitado por 25 séculos. Vamos começar dos sofistas, né? E terminar no fim do 20. Foi evitado fortemente, mesmo violentamente, por 25 séculos. Quando ele deixou de ser um grande problema, essa proximidade, esse toque, deixou de ser um grande problema, porque não vai mais acontecer agora. Nós estamos no regime da eficácia. Basta que as coisas deem certo. Nesse momento, o affectus, a afetação, o toque de um e outro, a produção de efeito de toque, se deu. Tivemos azar. O toque está sendo mortífero. Ele se fez por um vírus. Podia ter se feito por um perfume de flor. Se fez pelo vírus. E nós estamos sofrendo desse toque. Precisamos aprender com ele. Nós quem? Aí está talvez a questão mais angustiante, para mim, mais angustiante.
não quero passar angústia para vocês, da nossa época. Admitido que nós estamos começando a viver sob um paradigma pandêmico que não é mental, é real, existencial no que nos diz respeito. Não tem a ver com as nossas condições de pensar e dizer, tem a ver com as nossas condições de ser, isto significando viver e morrer. Viver ou morrer, onde está vida e morte. Mesmo, sem metáfora, nesse paradigma pandêmico. Mas eu estou dizendo nós. Quem? Nós éramos o sujeito. Um pleno de consciência. Éramos antes, fomos antes, o homem. Esse absoluto universal, o Logos encarnado. Viemos a ser, não muito diferente disso, o homem criatura. Criatura de Deus. Sem aquela autonomia do homem da filosofia grega, mas criado à semelhança de Deus, o mais próximo de Deus de todas as criaturas, porque tem intelecto que Deus é. Santo Tomás, não é para todo mundo, mas Santo Tomás foi o grande triunfador da Idade Média. Né? Então, Santo Tomás, aristotelicamente, deu Deus como sendo puro intelecto. E nós, o homem, que, diferentemente de todo o resto da criação, possuímos intelecto, somos o mais próximo de Deus. A suprema criatura. Criatura. Sem toda essa autonomia. Criatura. Mas a suprema criatura. Depois viemos a ser sujeito. Sujeito de consciência. Depois veio o inconsciente clivar a nossa consciência. Mas justamente o inconsciente. Aquilo que nós não sabemos, que, portanto, é da ordem do saber, mas que nós não temos. Que produz efeitos na ordem do saber que nós temos, na nossa consciência. Efeitos cuja origem nós não conhecemos, não dominamos a causa e por isso sofremos. Mas continuamos sendo nós, os sujeitos de uma história. Freud é do final do século XIX. O projeto de 1895 foi o primeiro projeto da psicanálise. O grande livro é A Interpretação dos Sonhos, já é 1910, mas está ali nas franjas do século XIX. Então, Freud nos ensinou que a consciência tem uma história. Essa história está recolhida no inconsciente, vastas emoções e pensamentos imperfeitos, como ele definiu, e a análise serve para nós irmos para o divã, aprendermos a ser sujeitos da nossa história. Não propriamente da nossa consciência, porque o inconsciente continua lá, mas a aprendermos a dominar, tanto quanto isso é possível, a nossa história, sermos sujeitos da nossa história, pararmos de sofrer ou aprendermos a lidar razoavelmente com o sofrimento, fazer acordo com ele. Né? E, de repente, não é mais. No paradigma pandêmico, não é a consciência que está valendo. Não que ela não exista mais. Nós estamos aqui tentando exercê-la, não é? Mas não é ela que define o principal, que deve vir a ser o principal regime de subjetivação, que é o nosso como entes naturais, não como ente de cultura que nos afastamos da natureza, pela consciência, que nós não vamos perder. Nem a mais alta das criaturas, nem o homem como um universal. Logos. Onde é que se passará essa experiência do paradigma pandêmico? No momento, eu não disponho de outra resposta senão nas nossas vidas comuns. Não temos outro lugar. Não temos o lugar do universal, da suprema criatura, da consciência regida por paradigmas de razão. Onde é que nós somos tocados? O affectus da cultura com a natureza, do mundo com a terra. Onde é que se dá? Sobre as nossas vidas individuais.
Nós é que não podemos sair. Nós quer dizer eu, a Marina, o Celso. Nós é que não, cada um é que não pode sair. É sobre cada um de nós, nas nossas vidas comuns, que foram viradas ao avesso, como eu tenho dito tanto aqui, hoje é o dentro, lugar da contenção, que é o lugar da vida. O fora, lugar da explosão, da riqueza, da alegria, assim era, é que é o lugar da morte. Nós fomos virados ao contrário. Ainda não sabemos como lidar com isso e se vamos sair disso. Nós temos que aprender a viver com isso. E de que modo? A ética das máscaras? Alguma coisa assim? A máscara leva o dentro para fora, né? E não traz o fora para dentro. Pode ser, vamos chamar metaforicamente, uma ética das máscaras. Temos que aprender. Mas é nas nossas vidas comuns que esse paradigma, por isso eu chamei existencial, esse paradigma real, que é o paradigma pandêmico, bate nas nossas vidas comuns. Mas aí tem um problema. Esse que é o angustiante. É que as nossas vidas comuns são o mais local do local. A minha vida comum, nesse momento, se circunscreve à cadeira em que eu estou sentado à minha mesa, diante da tela do computador que uma webcam ali registra para vocês. A minha vida comum não está aí, está aqui. O mais local do local. Mas o vírus é global. A natureza é global. O planeta é global. E são novos sujeitos com os quais nós vamos ter que negociar. Tu com tu. Essa relação do novo global, um global que é sujeito agora, que não é simplesmente, como ainda é, mas já foi com exclusividade, a expressão do domínio do homem sobre o mundo globalizado pela eficácia tecnológica e o consumo. Não é mais só isso. O global hoje significa o planeta, a natureza, sujeitos, na nossa época, estão no mundo em que as nossas vidas comuns se passam. Como é que se faz essa relação? Do mais estrito local, que é cada uma e cada um de nós, para não fazer encontro com o vírus, com o mais vivo, não é técnico, vivo, global, que, tendo entrado no mundo, quer, não por intencionalidade, mas por posicionalidade, fazer contato conosco. Então, essa é uma questão angustiante que está produzindo adoecimento mental, porque o virar-se para dentro das pessoas que não podem ir para fora, as pessoas que precisam ir para fora estão vivendo isso diferentemente, num nível de risco frequentemente muito alto. Mas as pessoas que, podendo não ir para fora, interiorizam-se a ponto de negar esse fora por pânico, estão adoecendo. Estão adoecendo de reclusão. Estão adoecendo de excesso de localização em si mesmos, sobre si mesmos e só. Nós temos que encontrar uma maneira de encontrar a natureza sem ser assim, de conviver com o planeta como o lugar do nosso ethos. Mas não é um lugar passivo, esvaziado, tri- ou quadridimensional, como os gregos fizeram. O espaço sem pura dimensionalidade, extensão, largura, altura, né? Espaço neutro da geometria, onde tudo cabe. Nada que entre no espaço neutro da geometria deforma, conforma, reforma, informa. O espaço continua neutro, né? Continua lá. Cabe qualquer coisa. Na nossa sala 140,
cabe um circo, cabe um elefante, cabemos nós. Depois saímos e a sala fica igual, porque ela é o resultado tridimensional, pode botar o tempo também, porque ele depois entrou, é o resultado quadridimensional de um cálculo que reduziu as potências do espaço a zero. Com o tempo não foi possível, mas com o espaço os gregos conseguiram geometrizar de maneira absoluta o espaço, de modo a que ele deixasse de ser convulsivo. Eu já devo ter dito isso aqui, um terreno é um espaço neutro, mas um terreiro não é, porque há o intensivo do investimento de um orixá. Um edifício, onde nós entramos, saímos, habitamos, trabalhamos, é um espaço neutro. Uma igreja não é. Porque lá se dá, para quem acredita, né? Para quem não acredita, é uma joia arquitetônica, vai-se lá para ver, tudo bem, é um edifício. Mas aqueles para quem aquele edifício é uma igreja, ali se passa uma coisa extraordinária. Há, num determinado momento, a presença real de Deus. Aquele momento da consagração, na missa. Presença real, não é simbólica, não. Presença real, assim como o orixá investe realmente com a intensidade da sua presença um terreiro, que fora disso é um terreno, que tem lá seus limites, pela rua tal, lateral, edifício tal. Né? Então, essa intensidade nós precisamos reencontrar. Ela foi eliminada. Nós não estamos acostumados com que o planeta seja outra coisa senão o receptáculo dos nossos trânsitos pelo planeta. O planeta hoje se move, e se move no sentido de que é isso que um sujeito faz, mover-se em relação a outros. Né? Se move de modos tais que podem nos eliminar, mas também podem nos receber. Movermos-nos junto com o planeta, junto com a natureza, é o que nós não sabemos. Precisamos aprender. Por aí pode ser que nós sejamos capazes de, sob um paradigma que é o pandêmico, conseguirmos o que, sob outros paradigmas, o paradigma da eficácia, por exemplo, não estávamos conseguindo, ligar o local ao global, sem submeter o local ao global. O globalismo técnico-consumista isolava locais do global. O global era o grande guarda-chuva de todos os locais. E acabava contaminando com a sua globalidade as localidades, desfibrando-as, tirando delas a sua vivacidade, ou deixando-as para trás, como alguma coisa tradicionalista, reacionária, que se opunha ao movimento da globalização, não confundir com o globalismo desse pessoal maluco do Itamaraty e outros. Pode ser que, sob o regime pandêmico, porque o planeta se tornou sujeito, nós sejamos capazes de encontrar maneiras de lidar entre local e global, porque não se trata de conhecimento ou de cultura, trata-se de vida. Como fazer? Não sei. Mas nós temos muito pouco tempo também para já ter pensado sobre isso. E já ter pensado sobre isso, não mais como quem afasta a natureza que quer nos matar. Ela não quer nos matar. Pensar sobre isso como quem aceita entrar na natureza que entrou no nosso mundo, como quem explora um mundo novo. Um mundo que agora é a Terra. Não é mais exclusivamente a cultura que habita determinados pontos da Terra, a cultura ocidental, por exemplo. A cultura ocidental tem território. Quando a Terra invade o mundo, é o planeta que entra em cena. O vírus, dizem assim, né? Começou na China, é o vírus chinês. Não é o vírus chinês. É o vírus pandêmico da Terra inteira. A China não tem culpa.
nem o vírus tem culpa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Nós julgamos a natureza por 25 séculos como caos. Nós a contivemos como caos, porque ela era nossa inimiga, guardava o segredo, que era nosso por direito. Era nossa inimiga. Agora ela está nos matando, mas não é mais nossa inimiga, é nossa vizinha. Nossa vizinha, assim como se diz lá na França da Marina, de palier, ali do lado, a porta ao lado. Né? É da porta ao lado, a gente pode ir lá pedir uma xícara de açúcar. Temos que aprender isso, a pedir xícara de açúcar para a natureza, para o planeta, que não é mais só o nosso pequeno mundo da cultura ocidental. Mas a questão angustiosa é essa. Como das nossas vidas comuns, que é o que nós temos de mais precioso, nós somos capazes de lidar com a Terra, que entrou no mundo, o planeta, que é o lugar do nosso ethos agora, e que não é mais neutro. Não é mais só uma geometria que se divide ou que se domina, por exemplo, por meridianos e, enfim, por retas paralelas na vertical e na horizontal. Né? Como nós o quadriculamos e fazemos cálculos, então, tanto de espaço em graus, quanto de tempo em afastamentos de Greenwich. Não é mais isso. Claro que continua sendo isso. Para os fins a que isso se destina. Mas para os fins de vida e morte, não é mais isso. O planeta é o habitat do nosso ethos, porque ele está vivo em nós, na nossa presença. Está nos matando por enquanto, mas não é obrigatório. Não é essa a única forma de a natureza entrar no mundo, ter entrado no mundo. Entrou batendo porque nós batemos nela. Mas nós batemos nela intencionalmente. Ela não entrou batendo com a intenção de retaliar. Nós temos que aprender isso. Senão a questão de bem e mal volta ao mal natural e nós não vamos sair disso. Então, bom, foi cansativo essa. Como sempre aqui, eu sempre digo, vocês são minhas cobaias, né? Eu fui pensando essas coisas enquanto ia olhando para vocês.